Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição: Ministério Público, ACIR e Prefeitura discutem a reabertura do comércio a partir de amanhã. Governo prorroga mais 30 dias o fechamento das escolas estaduais. Comunidade dá sua opinião sobre o uso de máscaras quando sair às ruas. Presidente nomeia o novo ministro da Saúde. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2020, mais um dia de isolamento social, mais um dia em que o comércio da cidade de Rolândia também esteve fechado. As aglomerações em bancos e lotéricas diminuíram consideravelmente, mas o fluxo em supermercados ainda continua grande. A exigência da máscara tem sido respeitada pela maioria dos rolandenses, mas de vez em quando ainda a gente se depara com algumas pessoas sem a máscara, que é agora de uso obrigatório. Vamos já a algumas informações. Nesta quinta-feira uma motocicleta foi furtada e recuperada aqui na cidade de Rolândia. De acordo com informações da polícia, os agentes estavam em patrulhamento no Jardim São Fernando quando avistaram uma pessoa saindo de uma residência. Ao ver a viatura, entrou em pânico e fugiu, não sendo possível alcançá-la. A polícia ainda disse que ao checar a residência, localizaram esta motocicleta Honda Bis de cor cinza, com placa ALA 6532. Ao verificar no sistema, foi constatado que esta motocicleta havia sido furtada na data do dia 15 agora de abril e, diante dos fatos, ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Polícia para que a autoridade de plantão tomasse as providências cabíveis e devolvesse ao seu proprietário. Portanto, mais um sucesso aí da Polícia Militar recuperando esta motocicleta. Pena que não conseguiu prender, a pessoa que estava lá. Vamos conferir um breve resumo de informações aqui do nosso estado. Mesmo com o comércio fechado e pouco movimento nas ruas, principalmente no centro de Londrina, alguns motoristas continuam estacionando de forma irregular. Segundo o secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos, que é responsável pelo trabalho da Guarda Municipal, e o diretor de trânsito da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, os agentes estão fiscalizando diariamente as ruas. Quem estaciona em vagas de carga e descarga é multado com infração média e deverá pagar R$ 120 e perde 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Ramos ainda falou sobre a fiscalização do uso de máscaras e a abertura irregular de comércios que continuam sendo fiscalizados. Um grave acidente de trânsito foi registrado nesta quinta-feira na rodovia PR-486, trecho que liga Brasilândia do Sul a Assis Chateaubriand, e envolveu um caminhão e um maquinário agrícola, um trator da cor azul, conduzido por Rafael Montoura da Silva, de 27 anos. Após a colisão, o trator quebrou ao meio e o motorista sofreu ferimentos gravíssimos, sendo socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual de Assis Chateaubriand atendeu esta ocorrência. Na noite desta quinta-feira, uma briga de vizinhos deixou um homem ferido no bairro Pioneiros Catarinenses, em Cascavel. Os dois estavam discutindo quando as agressões começaram. Socorristas do SEAT foram acionados para atender um dos envolvidos, de 37 anos, que sofreu ferimentos no rosto. Ele foi levado para a UPA Tancredo Neves. Já o segundo envolvido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil pela Guarda Municipal. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Duas pessoas foram presas ontem aqui na cidade de Rolândia. De acordo com a polícia, os agentes receberam uma informação de que teria ocorrido um furto em um mercado.
Os agentes foram até o local, onde o proprietário do estabelecimento informou que os autores do furto seriam um rapaz alto, negro, magro e uma moça com dread preto e branco no cabelo e que estavam em uma bicicleta de cor roxa. O proprietário ainda disse que um funcionário do mercado seguiu os autores do furto e constatou que ambos foram para o Conjunto São Fernando. A polícia foi até o local e em patrulhamentos avistou o casal na rua Eduardo Grexlack. Na abordagem, na revista pessoal, foi encontrado com eles 3 pomadas modeladoras de cabelo, ambas com etiquetas da farmácia. Também foi localizado 5 inseticidas fechados e um produto de limpeza de sapólio, ambos também do supermercado. Os agentes entraram em contato com o proprietário da farmácia e este reconheceu os produtos furtados. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos abordados e todas as partes foram encaminhadas juntamente com os objetos furtados para a Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Rolândia e as providências cabíveis serem tomadas. O governo do estado do Paraná prorrogou por mais 30 dias a suspensão das aulas. E devido ao avanço da Covid-19, faz um mês que as aulas estaduais e municipais estão suspensas. E para falar sobre todo esse contexto, sobre essa situação que a educação passa, eu estou aqui com o Ricardo. Ele é diretor de uma escola estadual aqui de Rolândia e ele vai dar alguns esclarecimentos para toda a população e também para os pais, que têm muitas dúvidas num momento assim tão delicado como esse. Olá, Ricardo, tudo bom? Olá, tudo bem? O Ricardo, então, a suspensão aconteceu no dia 18 de março, Amanhã vai completar um mês que as aulas foram suspensas, Exato, Já estamos aí há um mês, Os primeiros 15 dias foi antecipação do recesso escolar, E agora mais 15 dias praticamente que estamos aí começando um trabalho com aulas à distância, pela TV, pela internet, e estamos tentando fazer os ajustes para que isso comece a acontecer com mais ênfase, com mais participação de todos. Ricardo, e houve aí uma portaria divulgada pelo MEC, de uma prorrogação de mais 30 dias de suspensão, mas na verdade o governo estadual, que é a portaria que vocês seguem, eles declararam que é por tempo indeterminado, pelo menos por enquanto. Isso, não tem prazo definido, Saiu essa portaria hoje do MEC, mas o governo estadual decretou que as aulas estão suspensas sem prazo determinado. Então, a gente imagina assim que a situação se equilibrar, tiver mais já controlada essa questão da pandemia, a gente acredita que deve voltar. E a gente acredita também que não deve voltar tão cedo, por causa desse sistema de aulas à distância que está sendo implantado. Então, a gente prevê aí que vai demorar um pouco. A gente sabe, que por decisão do governo do estado, essas aulas estão sendo ministradas de forma online, através de aplicativos, através do YouTube e da própria TV aberta. Explica um pouquinho pra gente, Ricardo, como que está funcionando tudo isso? Olha, são várias situações, Primeiro, o aluno ele tem que assistir a aula, Como você falou, tem a possibilidade dele assistir pela TV aberta, tem os canais que estão transmitindo pelo YouTube, e por um aplicativo. Esse aplicativo ele chama Aula Paraná, Então esse aplicativo, a família, o aluno vai poder entrar e não vai precisar de crédito, para usar essa internet. Vai ser gratuito. As famílias vão poder baixar o aplicativo e estar assistindo a aula. Então, a primeira coisa é o aluno tentar assistir essa aula de alguma forma. Como que fica essa situação dessas aulas online para aquele aluno que infelizmente não tem acesso à internet? Como que vocês estão administrando isso e qual a orientação do governo? Se o aluno tiver acesso somente à TV, para assistir essa aula, ele vai procurar o colégio e ele vai assistir a aula pela TV e vai pegar as atividades impressas no colégio.
Nós ainda estamos organizando isso. Na verdade, está tudo começando a funcionar. Bastante problema, bastante dificuldade para a família conseguir baixar os aplicativos, conseguir assistir essas aulas, mas um plano alternativo para essas crianças não ficarem totalmente sem uma orientação pedagógica. Então é muito difícil, né? Os professores estão com bastante dificuldade, é um número enorme de professores, de alunos que a CED tem que estar fazendo esses ajustes, são várias situações. Então, assim, aos poucos a coisa está começando a funcionar, com bastante dificuldade, né? Mas aí entra a colaboração, entra o trabalho de todas as pessoas envolvidas, escola, professores, Secretaria de Educação, né? Núcleo Regional de Educação. Então tem o Facebook do Núcleo Regional de Educação, tem o Facebook do colégio, que as pessoas entrando lá tem várias informações, sim, vários tutoriais para aprender baixar esses aplicativos. Ricardo, muito obrigado, viu, pelas informações, pela entrevista. A gente vai mantendo aqui, então, através do nosso canal e vocês também através das redes sociais, mantendo esses pais informados num momento tão difícil como esse. Isso, a gente aproveita, né, faz um pedido para que toda a família entre em contato com o colégio. Tá? Às vezes o telefone fixo a gente não vai conseguir atender porque não tem, assim, oficialmente ninguém trabalhando. A gente está fazendo plantões lá, tenta atender na medida do possível, só que assim, são poucas pessoas que estão trabalhando. Né? Então tem dia que, assim, que eu estou sozinho no colégio, tem dia que tem uma secretária que está sozinha, mas na medida do possível que as famílias entrem em contato, principalmente pelas redes sociais. E a nossa equipe de secretaria vai estar entrando em contato também com todas as famílias a partir de semana que vem. Nós estávamos ajustando, dividindo esse trabalho. Mesmo em casa, os nossos funcionários vão estar fazendo esse trabalho de entrar em contato com as famílias. Nosso muito obrigado ao diretor do Colégio Souza Naves, o Ricardo, que fala aí a respeito dessa suspensão. Uma decisão acertada do governador do estado, visto que as escolas, por fazer uma grande aglomeração de pessoas, de alunos, né, uma quantidade grande, seria aí um grande acúmulo também de gente transmitindo possivelmente aí o vírus do coronavírus. Então, mais uma decisão aí acertada, portanto, mais 30 dias de paralisação das aulas. Tanto o estado quanto o município já estão se mobilizando para que os alunos tenham aulas online ou aulas televisivas, né, para que os alunos possam acompanhar o conteúdo e assim não ficar com um tanto atraso nos conteúdos a serem passados. Na noite de ontem, um indivíduo foi preso por tráfico de drogas no Conjunto São Fernando, aqui em Rolândia. De acordo com a polícia, os agentes estavam realizando patrulhamentos quando, no cruzamento da rua Lúcio Pinto com a rua Antônio Sela, avistaram um indivíduo em atitude suspeita abaixo do lado de uma árvore. Na abordagem, na revista pessoal, foi localizado dentro do tênis uma quantia de R$ 82 em dinheiro trocado, um aparelho de celular da marca Motorola, de cor cinza com a tela trincada. A polícia ainda disse que, ao realizar buscas nas proximidades, foi localizado próximo a uma árvore, debaixo de algumas pedras soltas, um saco plástico contendo ainda 40 porções de crack, totalizando 17 gramas, e mais um outro aparelho de celular da marca Samsung de cor preta. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Rolândia. E vamos conferir o nosso mercado financeiro. Dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,25, o euro a R$ 5,71 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,25%. E daqui a pouco nós vamos ver a CIR e Ministério Público discutem a abertura do comércio.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. Um acidente envolvendo um ônibus de transporte coletivo deixou 2 pessoas feridas nesta quinta-feira no conjunto Milton Gavete, em Londrina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo da empresa de transportes coletivos Grande Londrina, que faz a linha 405 Maria Cecília, estava descendo a rua quando foi atingido por um veículo Corsa. O condutor do carro, de 23 anos, e uma mulher de 30 anos, que também estava no banco do passageiro, foram arremessados contra o para-brisa com o impacto da batida. Eles foram atendidos pelo SEAT com cortes no rosto. O homem foi encaminhado à Santa Casa e a passageira ao Hospital Evangélico. Além deles, no banco de trás do automóvel estava uma criança de 5 anos e um adolescente de 15, que não se feriram. Todos os ocupantes do Corsa utilizavam o cinto de segurança no momento do acidente. No coletivo, além do motorista, tinha 15 passageiros, mas felizmente ninguém se feriu. A parte frontal do carro ficou totalmente destruída. O ônibus teve o para-choque e o porta-dianteira danificados. Pelo menos 3 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender esta ocorrência. A ACIR, Ministério Público e juntamente com a Prefeitura discutem para que um novo decreto possibilite a abertura do comércio da cidade de Rolândia com restrições e de forma gradativa. E continua em discussão a reabertura ou o fechamento, a permanência desse fechamento do comércio aqui na cidade de Rolândia. Algumas medidas de contenção já começaram a ser colocadas em prática aqui pela Prefeitura, mas a discussão se o comércio vai ficar fechado ou se vai ser reaberto, essa discussão ainda está acontecendo entre Prefeitura, Ministério Público, Vigilância Sanitária e ACIR. Hoje eu estou com o Márcio, que é presidente da ACIR. Ô Márcio, como que está esse diálogo entre vocês, né, para uma possível reabertura aí do comércio? Como foram esses passos e estão sendo esses passos aí nos últimos dias? Então, olha, a partir de segunda-feira aí, onde houve a reabertura de várias cidades, né, nós conversamos com a Prefeitura para analisar também a possível reabertura em Rolândia, e a Prefeitura tem trabalhado de segunda para cá com um plano de ação, né, para poder reabrir o comércio. Então, inclusive ontem nós estivemos na prefeitura para tomar conhecimento de como estava esse plano, como estava essa conversa com o Ministério Público, né? Ô Márcio, em nota, a Prefeitura acabou divulgando que houve uma pressão da ACIR, né, para a retomada da abertura do comércio. Houve essa pressão? O que realmente aconteceu e como que está sendo esse diálogo? Não, na verdade, a pressão está havendo de toda a sociedade, né, na classe empresarial que a ACIR representa. Nós estamos realmente em busca de uma solução. Mas o que houve não foi uma pressão da associação comercial, nem dos empresários. Nós fomos lá para tomar conhecimento em que pé estava essa negociação com o Ministério Público, né? Nessa então, negociação entre Prefeitura e Ministério Público, vocês estão sendo convidados a participar, a dar sugestões? Como que está isso? Ou está só entre Ministério Público e Prefeitura? Não, eles não nos convidaram a participar da elaboração desse plano de ação. Isso aí está acontecendo entre a Prefeitura e a Vigilância Sanitária, né? Inclusive, a Prefeitura emitiu uma nota esclarecendo que o plano foi elaborado aí pelo diretor da Vigilância Sanitária, que seria o Dr. Rafael. Então, nós fomos lá para tomar conhecimento
se o plano já estava feito, quando seria enviado ao Ministério Público, né, o que foi nos passados que seria enviado ontem ainda até o final do dia, e foi o que aconteceu. E agora nós estamos aí no aguardo de uma análise e um retorno do Ministério Público, quanto antes, para que a gente possa estar resolvendo essa situação. Então, por enquanto, oficialmente não existe nenhuma resposta, mas esse plano foi enviado ao Ministério Público. Para você que teve acesso, né, e esteve ali na Prefeitura, o que fala um pouquinho desse plano, Márcio? Bom, o plano ele trata de uma reabertura gradual e escalonada entre atividades. Então, alguns dias abrindo um ramo de atividade, outros dias alternadamente outros ramos de atividades, né? Então, não é a proposta que nós acharíamos a melhor. Nós pensávamos numa reabertura aí geral do comércio, nem que fosse por um meio período, mas que todas as lojas pudessem estar abertas, né? Mas foi a proposta que a Vigilância Sanitária entendeu como melhor nesse primeiro momento. E então ele trata dessa forma de abertura, né, e também trata também dos cuidados em que devem ser tomados para reabrir em relação à higienização, uso de máscara, e os dados importantes da saúde, onde fala sobre o sistema epidemiológico da cidade, né, como está isso hoje. E pelos números, Rolândia está numa situação confortável. Houve uma boa redução na quantidade de infectados, né? Então, tudo dá a entender que tem possibilidade de reabertura. Possivelmente, então, essa resposta do Ministério Público vai vir a partir da semana seguinte, né? Não, nós estamos esperando que ela nos responda ainda hoje, né? Porque para análise do fechamento foi muito rápido, então não tem. Eu acho que para analisar também se está cumprindo com as determinações, eu acho que também, né, deveria ser na mesma velocidade, né? Sim. Porque é uma situação de emergência, todos estão esperando, todas as cidades da região já estão abertas e nós precisamos ter esse parecer aí o quanto antes. Não podemos esperar até a semana que vem que ela se manifeste, não. Tem que se manifestar ainda, se possível, ainda hoje, né? Sim, tá esperando aí que seja feito com toda a rapidez para que esses comerciantes tenham uma resposta aí, quem sabe definitiva, né, sobre fechamento ou sobre a reabertura, né, Márcio? Com certeza, o comerciante em geral, e não só os comerciantes, todos os empresários da região econômica, de atividades econômicas da cidade, estão preocupados, né? Todos querem voltar às atividades. Então, demissões já estão sendo feitas, a gente tem que tentar minimizar isso e com rapidez, né? Porque senão pode piorar ainda mais a situação, mais grave do que já está, né? Ô Márcio, eu agradeço por todas as informações, né? A gente segue acompanhando, né? A CIR segue acompanhando essa movimentação no Ministério Público para ver o que será realmente decidido sobre o comércio de Rolândia. Mas muito obrigado, viu, por todas as informações e pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Ellen. Nós agradecemos ao Márcio da CIR pelas informações e agora há pouco o Márcio mesmo lá da CIR nos passou a informação de que o comércio da cidade de Rolândia pode reabrir a partir deste sábado, dia 18. Durante a tarde de hoje, né, mais para o fim da noite, o prefeito possivelmente deve assinar um decreto autorizando a abertura. Na última quarta-feira, dia 15, a Prefeitura Municipal encaminhou para a Terceira Promotoria de Justiça, o Ministério Público da cidade, um plano de enfrentamento à Covid-19, elaborado pelo diretor de Vigilância em Saúde do município, Rafael Dias. O Poder Executivo agora aguarda, desde então, um parecer da promotora Patrícia Cristina
Cristina Schmidt Grilli Macedo acerca da reabertura do comércio. O Ministério Público autorizou que o comércio reabra de forma escalonada, mas os detalhes desta decisão ainda não foram divulgados pela Prefeitura. Um novo decreto está sendo redigido pelo Executivo e deve ser publicado ainda hoje, na noite de hoje, para que seja possível os estabelecimentos comerciais funcionarem já a partir de amanhã. Portanto, toda a comunidade ainda aguardando a assinatura deste decreto, que deve sair aí nos próximos minutos, ou quem sabe nas próximas horas ainda, no dia de hoje. A Prefeitura Municipal de Arapongas informa que está permitindo o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, bares, conveniências em horário normal. Isso se deve ao fato de que o proprietário de uma das conveniências do município ter ingressado com medida judicial e obtido decisão favorável, inclusive com base em decreto federal assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em relação a estes estabelecimentos, o último decreto municipal, que era do dia 10 de abril, estabelecia que os atendimentos fossem realizados de segunda a sexta-feira, no máximo até às 20 horas. Permanecerão em vigor obrigatoriamente as práticas e ações preventivas de combate à disseminação do coronavírus, já estabelecidas no decreto anterior, que era do dia 31 de março. Agora, portanto, devem reduzir o número de mesas, manter o distanciamento mínimo de 3 metros entre cada mesa e suspender a utilização do sistema buffet, self-service e fornecer máscaras e álcool em gel aos seus clientes. Para todos os funcionários também, né? Também os funcionários devem utilizar toucas para o manuseio de utensílios das coisas que são ali exigidas pela sanitária. É isso aí. Entrou com medida de segurança e conseguiu lá na cidade de Arapongas. Nós fomos conversar também com a comunidade para saber qual é a opinião da comunidade, da população, sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Nessa terça-feira, dia 14 de abril, a Prefeitura de Rolândia publicou um decreto determinando o uso da máscara para toda a população. A medida passou a valer no dia seguinte, dia 15 de abril. Muitos munícipes reclamaram da falta de tempo para as adequações e para a compra das máscaras, já que por causa do aumento da demanda, as farmácias estão com máscaras em falta em seus estoques. Outra opção é a máscara caseira. Mesmo sendo mais simples, a confecção leva tempo e alguns munícipes não conseguiram comprar ou fazer isso a tempo. Leandro, então você é munícipe aqui de Rolândia e ficou insatisfeito aí diante desse tempo curto aí, esse curto prazo de tempo, para que você pudesse se adequar aí sobre essa questão do uso das máscaras, né? Sim, com certeza. Explica pra gente por quê. Por que foi difícil essa adequação? Eu penso assim, o prefeito municipal, ele simplesmente faz um decreto onde se obriga a população a usar máscara, certo? Em um tempo curto de menos de 24 horas. Uhum. Você chega no final da tarde, você abre suas redes sociais, tem lá um decreto e que dizendo, a partir de amanhã todo cidadão, toda a população deve estar usando máscara nas ruas, sabendo que comércio está fechado, sabendo que a máscara não tem para vender e não tem como a população simplesmente no outro dia sair para a rua de máscara. A partir do momento que o prefeito decreta, faz um decreto, esse decreto se torna uma lei. Uhum. Concorda? Então como que vai fazer? Comércio fechado. Aí ele libera a população a sair nas ruas de máscara. E não dá nenhum tempo hábil para essas pessoas se organizarem. A gente está simplesmente desorganizado. Eles estão desorganizados. Leandro, relata pra gente as dificuldades que você teve aí nessas 24 horas para conseguir, né, ter uma máscara. Olha, eu tinha aqui na minha barbearia máscaras, porque para mim fazer barba, eu preciso colocar máscara. Eu tinha algumas máscaras aqui, não tinha muitas, porque eu não uso muito, né?
mas a empresa que eu trabalho, lá tem máscaras, mas não é essas máscaras que eles estão querendo que a gente use. E eu tenho que, então, aos meus clientes que estão vindo até a barbearia, com todo cuidado, estou respeitando todos os procedimentos que pediram, eles estão, graças a Deus, eles estão vindo de máscara, eu estou atendendo uma pessoa cada vez, não tem aglomeração de gente. Mas, simplesmente, eu não tenho máscara. Eu encomendei máscara de pessoas que estão fazendo máscara. Eu tive que encomendar máscara para mim, para minha família toda. Então, você não tem máscara onde você comprar. E se você achar máscara para comprar, eles estão pedindo um olho da cara. Muito caro. Ô Leandro, e qual prazo aí você achava ideal que a prefeitura tivesse dado aí para toda a população se adequar dentro desse decreto? Se a gente for ver o prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, ele fez um decreto, o mesmo decreto, obrigando a população de Londrina a usar máscara, há 4 dias antes. Ele decretou isso numa quinta-feira, numa sexta-feira, se eu não me engano, que a partir de terça, quarta-feira, a população teria que usar máscara. Então a pessoa teria esse prazo para se adequar a usar máscara. Não é simplesmente colocar um decreto lá, falar, população, agora a partir de hoje vocês têm que usar máscara. A mesma coisa que aconteceu agora aí, que fecharam todo o trânsito de Rolândia, né, de uma noite para o dia. Ô Leandro, então aproveitando aqui através da TV Cultura, que sugestão você gostaria de deixar para a prefeitura, né, para que os munícipes, né, diante desses decretos não fossem pegos aí de surpresa, né, de um dia para o outro aí dentro de um curto prazo de tempo? Que a prefeitura de Rolândia, ela fique mais ao lado do povo. A prefeitura de Rolândia, ela tem que ficar mais ao lado da sua população. Gente, nós vamos ter máscara, vai ser o uso obrigatório de máscara. Então, tal dia, daqui 4, 5 dias, naquele dia, a gente avisar antes a população, para a população se organizar. A mesma coisa quando o doutor prefeito abriu o comércio da cidade. Apesar que ele já abriu o comércio da cidade sabendo que ia fechar no outro dia. Então, o que ele fez? Ele abriu simplesmente o comércio da cidade e o povo, e sem chegar na população, falou, gente, não pode aglomerar, vamos todo mundo usar máscara. Se ele fizesse isso 3 dias, 4 dias antes, a população ia se organizar. A gente se organiza. Leandro, eu agradeço as suas informações, a sua opinião. Nossa expectativa aí é que a prefeitura ouça o munícipe, né, e passe a atender aí, né, a solicitação de toda a população. Mas, de toda forma, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Leandro, pela sua opinião, né? Ele e tantas outras pessoas que deram opinião também nas redes sociais. O único ponto em que realmente pecou aqui na nossa cidade foi de que o prefeito fez o decreto da obrigatoriedade na terça-feira à noite, obrigando a todos a utilizarem a máscara já na quarta-feira pela manhã, né, sem dar o prazo para que as pessoas pudessem aí se adequar. Mas o uso da máscara realmente se faz indispensável neste momento. Muito obrigado, Leandro. Um homem foi baleado com 4 tiros na madrugada desta sexta-feira na Rua Itália, no Jardim Igapó, em Londrina. Bruno César Evangelista, de 28 anos, relatou aos socorristas que ele e um comparsa tentaram roubar uma caminhoneta em um assalto e a vítima reagiu e atirou nele. Bruno foi atingido com 2 tiros na região lombar, um no abdômen e um no pescoço. Ele foi atendido pelo SEAT, pelo médico do SAMU e levado em estado grave para o Hospital Universitário de Londrina. Um outro indivíduo conseguiu fugir e não se sabe se ele também foi atingido pelos disparos. A polícia militar esteve no local e o motorista da caminhoneta não foi identificado e ninguém foi preso até o momento. Vamos conferir as oportunidades de cursos e também concursos. A Polícia Militar do Estado do Paraná tem oportunidade para nível médio. Os salários podem chegar a R$ 4.263. Inscrições até o dia 4 de maio. Informações portal.nc.ufpr.br/portal-LNC.
A Câmara de Itapejara tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 6.720. Inscrições até o dia 23 de abril. Informações concursos.alfamoarama.edu.br. A Prefeitura de Araucária tem oportunidade para técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 13.070. Inscrições até o dia 21 de abril. Informações fundaçãofafipa.org.br. Daqui a pouco você vai ver ruas do centro são interditadas para evitar aglomeração. A Imobiliária Lovato e Kolarovic busca sempre indicar a todos os clientes o melhor negócio para o investimento correto e seguro, com lançamentos e oportunidades imperdíveis, consolidando-se assim como uma das líderes no mercado imobiliário da região. E tudo isso com atendimento personalizado, respeito e atenção total a você. Conte com a nossa equipe para ter sempre bons negócios. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Doce Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Doce Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 99970 7577. O número de pessoas curadas do novo coronavírus passou de infectados em Londrina. Segundo dados da Prefeitura Municipal, até o momento, o total de infectados em Londrina é de 68 pacientes. Destes, 45 estão curados da doença. A maioria dos casos são de pessoas com sintomas leves ou que fizeram isolamento domiciliar. Apesar dos bons números, a Prefeitura mantém as medidas de isolamento na cidade por pelo menos até o dia 20 de abril, para evitar um aumento dos casos. Londrina ainda tem 9 pessoas internadas por conta do Covid-19 e 10 pessoas em isolamento domiciliar. Os internados ficam em hospitais da rede privada e do Hospital Universitário, referência no norte do Paraná para o tratamento de coronavírus. A gente só tem que parabenizar os médicos, enfermeiros, né, o pessoal da área de saúde ali da cidade de Londrina, que tem se desdobrado em atendimento, né, e doado a própria vida para curar os pacientes. E todo esse amor, essa dedicação pelo trabalho, agora está surtindo efeitos, mostrando o número de curados do coronavírus. Temos que tirar o chapéu para eles, não é? As ruas do centro da nossa cidade foram interditadas para evitar aglomeração. Divulgada como uma das medidas de enfrentamento contra a Covid-19, a Prefeitura determinou a interdição dos seguintes endereços: Avenida dos Expedicionários, esquina com a Avenida Presidente, somente a mão de entrada, ficando a mão de saída liberada para situações emergenciais. Avenida dos Expedicionários, esquina com a Rua Santos Dumont. Avenida Interventor Manuel Ribas, esquina com a Rua Monteiro Lobato. Segundo a Defesa Civil, as medidas de contenção e interdição são necessárias, já que boa parte dos bancos e lotéricas ficam concentrados nessas duas quadras aqui no centro de Rolândia, e isso facilitava as aglomerações. Na manhã dessa quinta-feira, voluntários da Defesa Civil orientavam a população e os motoristas que estacionaram os carros e também os moradores dos edifícios das ruas interditadas. Fica proibido estacionar nessas áreas a partir dessa sexta-feira e a atitude é passível de multa aplicada pela Polícia Militar. Os moradores dos edifícios poderão entrar pela contramão da Avenida Interventor Manuel Ribas.
Hoje nossa equipe acompanhou o primeiro dia dessas interdições. Em frente aos bancos e lotéricas, o local de espera de cada cliente está demarcado, seja com essas cruzes ou com avisos colocados no chão. Segundo a Defesa Civil, essa é uma forma de evitar aglomerações, já que nesses endereços estão concentrados a maioria dos bancos e lotéricas. Sem espaço, as pessoas se aglomeravam nas filas. O distanciamento por pessoa deve ser de pelo menos 2 metros. Os trechos foram interditados nessa quinta-feira e ficarão por tempo indeterminado, ou até quando houver risco do coronavírus. Hoje fecharam as ruas aqui para o pessoal já ficar organizado, né, aleatoriamente. Muito bom, melhor para nós. Logo, logo vai passar, se Deus quiser, e já era. Você acredita que com essas medidas aí de segurança fica mais tranquilo abrir o comércio? Então, aí é uma questão de pensar, né, e depende deles lá para votar, né. Primeiramente de Deus, vamos ver, né. Mas se sentiu mais seguro com essas medidas ou não? Ficou legal, porque daí se o comércio vem a ter um pouco mais de progressividade, de funcionar um pouquinho, é bom, porque daí, né, a crise também um pouco, né, desagrada o comerciante também. Eu acho que ficou bom, né, porque assim o povo mantém a distância, né, e preserva aí uma certa distância para evitar essa contaminação, né. O senhor acha que com essas medidas fica mais fácil a reabertura do comércio? Acredito que sim. É a favor da reabertura? Em partes, né, eu acho que sim, porque também precisa, algumas coisas tem que reabrir, né. Eu achei o certo, né, pra não ter que muita gente, né, para aglomerar, né. E ficou mais seguro com essas medidas? Ficou. Apesar vamos ver que semana que vem se volta tudo normal, né. Você acha que com essas medidas o comércio pode ser reaberto? Qual a sua opinião? Eu espero que sim. Porque não pode ficar muito tempo parado, né, comércio fechado, né. E o pessoal se precavendo, né, usando a máscara, tanto o comerciante, os consumidores, né. Todo mundo respeitando as medidas, fica mais fácil? Fica. É que se fica tudo dentro de casa, ninguém aguenta, né? Eu mesmo fui atrás de uns clientes aí, ajudo minha mãe na loja aí. E espero que semana que vem volta. Bom, e é só se prevenir, né? Sim, essas medidas dão maior segurança, então? Dá. Não vou falar 100%, né? Porque se tiver que pegar, né? Eu mesmo não gosto de ficar em casa, né? Aí eu vou dar uma saidinha aí pra... Fui nos clientes. Mas está cumprindo as medidas? Tô. A gente não boas, né? Eu vou entrar no banco daqui um pouco, pôr a máscara. Quer dizer, por lei, né? Sim. Vamos ver se até semana que vem já volta normal, né? Eu não sei se realmente isso vai valer a pena no futuro, aí para a próxima virada do mês, né? Depois do dia 25, em que vira o mês, no início do mês, mas devemos comentar, né? Que vieram um pouquinho atrasados. Isso deveria ter sido uma ação feita lá pelo dia 25 do mês passado para evitar a grande aglomeração que se formou justamente no início do mês. É quando os nossos vovôs e vovós precisam sacar a aposentadoria, os pensionistas precisam ir e sacar o dinheiro, né? Tivemos aí uma junção de pessoas que precisavam ir às agências bancárias, né? E mesmo assim essas medidas não foram adotadas. A gente espera que isso sirva pelo menos aí para o futuro, né? Para a próxima etapa. A Secretaria de Saúde do Paraná divulgou um boletim quinzenal monitoramento da febre amarela com o registro de 74 novas epizootias do estado, que são as mortes de macacos contaminados pelos vírus da doença. Olha só, mais uma outra doença surgindo aí no nosso país e não podemos fechar os olhos. O número acumulado de casos no período que começou em junho do ano passado é de 228 casos confirmados, o que indica uma circulação viral no Paraná. O boletim anterior apontou 154 confirmações. Os macacos não são transmissores dos vírus da febre amarela. Eles são contaminados pela picada do mosquito, adoecem e morrem. E a gente precisa ficar alerta porque esse mesmo mosquito que mordeu o macaco, picou lá o macaco e levou a doença, podem também picar o homem. Vamos conferir o nosso mercado agropecuário.
O milho comum está cotado a R$ 43,30, a soja industrial R$ 85,58. O café beneficiado tipo 6, bebida dura, R$ 472,49. O boi em pé, R$ 188,31 arroba. Frango de corte a R$ 2,81 o quilo. E o suíno em pé tipo carne a R$ 5,25 o quilo. E daqui a pouco você vai ver, presidente nomeia um novo ministro da Saúde. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051-4455 e 99970-7577. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, manifestou a redução de 30% do seu próprio salário. O do vice-governador também dos secretários e superintendentes de autarquias. A medida, segundo ele, valerá enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Ratinho Júnior afirmou que o dinheiro será destinado ao Fundo de Combate à Pobreza aqui no estado do Paraná. Aí resta a pergunta, será que o prefeito, secretários, vereadores da nossa cidade ou das cidades vizinhas seguirão o exemplo do governador? Vamos conferir como fica a previsão do tempo da nossa cidade para amanhã e os próximos dias. Neste sábado, a mínima é de 10, máxima de 25 graus, sol com muitas nuvens e não chove. Neste domingo, a mínima é de 12, máxima de 25 graus e não chove. Nesta segunda-feira, a mínima é de 13, máxima de 26 graus e também não chove. O nível de isolamento social no Paraná está abaixo da média nacional do estado. 42,6% da população está em casa, respeitando as recomendações das autoridades. No fim de março, 57,7% dos paranaenses estavam em isolamento social, de acordo com o mesmo levantamento. A média do Brasil é de 46,2%. A pesquisa anterior, de 31 de março, apontou que 58,3% dos brasileiros faziam esse isolamento social. Ou seja, o Paraná, o pessoal está botando o pé na rua, mesmo com todos os decretos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou um novo secretário de Saúde. As divergências no plano de ação e no discurso resultaram na demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ex-ministro foi informado de sua demissão na tarde dessa quinta-feira, por decisão do presidente Jair Bolsonaro. Assim que demitido, o ex-ministro, através do Twitter, agradeceu a oportunidade e defendeu que suas escolhas foram baseadas em dados científicos e técnicos. Ainda nessa quinta, o governo apresentou seu novo ministro da Saúde, o empresário e oncologista Nelson Teich. Nelson fundou e presidiu o grupo Clínicas Oncológicas Integradas entre 1990 e 2018. Foi consultor da área de saúde na campanha de Jair Bolsonaro à presidência em 2018. Teich chegou a ser cotado para o Ministério da Saúde na época. Com o apoio da classe médica e boa relação com os empresários, a expectativa é que ele encerre os debates entre saúde e economia promovidos pela epidemia da Covid-19. Em sua página no LinkedIn, ele publicou 3 textos sobre a atual situação da Covid-19 no Brasil. O último foi divulgado no dia 2 de abril. Nesses textos, Teich defende o isolamento horizontal, posicionamento contrário ao que vem sendo divulgado pelo governo federal.
social. O governo defende a prática do isolamento vertical, onde apenas pessoas de risco devem praticar o isolamento. Taixe ainda trouxe à discussão o isolamento estratégico, que envolve monitoramento, testes e estratégias de rastreamento para evitar o contágio. Em seu discurso, ele enfatizou que, apesar da preocupação econômica, sua gestão levará em conta as pessoas. Eu até escrevi isso recentemente num artigo. A gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim, porque, na verdade, essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso. Sobre o uso de medicamentos de testes como a cloroquina e outros, ele aponta o remédio como uma esperança, mas não se posicionou se o uso deve ser liberado ou não. O novo ministro ainda afirmou que, ao fazer o uso desses medicamentos, é um direito do paciente, porém o uso de um medicamento sem comprovação científica deve ser arcado pelo paciente. Taixe ressaltou que agora é um momento de entender a doença e todas as informações atuais sobre ela, para que assim o governo tome suas medidas. Então esse programa de teste ele vai ter que envolver o SUS, a saúde suplementar, a iniciativa do empresariado, tem que fazer um grande programa, tem que definir qual é a melhor forma, como é que você vai fazer a amostra, que tipo de teste, se é paciente sintomático, se é assintomático, mas isso vai gerar uma capacidade de entender o momento, entender a doença, e vai dar muito para a gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo hoje e que isso aconteça o mais rápido possível. Eu devo confessar que eu confio bastante neste governo, não só no presidente Jair Bolsonaro, mas em toda a sua equipe que ele formou, e eu acredito que foi muito acertada a demissão do outro ministro da Saúde e a nomeação deste. Se este também não funcionar, tchau para ele. Se funcionar, legal. E é assim que deve ser, não é? Bom, chegando o final de semana, eu desejo que você tenha um ótimo final de semana, continue em isolamento social, continue fazendo todas as recomendações e não vá a lugares aglomerados. Se você chegar em algum lugar, supermercado ou qualquer lugar, tiver muita gente, vá embora, volte depois. Não coloque a sua vida em risco ou da sua família. Aproveite o final de semana, limpe os quintais, vamos cuidar da dengue, vai uma vasculhação nos vizinhos aí também, né? Combine todo mundo, vamos fazer um grande mutirão, vamos limpar os terrenos, né, e fazer aí que a gente não tenha mais casos de dengue na nossa cidade. Paz, luz no seu caminho, sempre muito amor no seu coração. Voltaremos na próxima segunda-feira com a nossa programação. Um beijo, até lá.